Olá, eu sou Fábio Fon, ou Fábio Oliveira Nunes, e essa é a fala Mentiras de Artista com Inteligência Artificial. Essa fala trata de um universo de trabalhos artísticos que usam estratégias para enganar a audiência, chamadas mentiras de artista, usando ferramentas recentes de inteligência artificial. Nesse recorte, vários trabalhos vão abordar criticamente os impactos e a confiabilidade desses sistemas de IA, como, por exemplo, o meu trabalho Mitômato, que é apresentado mais ao final da fala. Essa fala, e o artigo diretamente ligado a essa fala, tem como ponto de partida uma notícia que foi divulgada no primeiro semestre desse ano, noticiando que o ChatGPT, um dos mais conhecidos robôs de conversação da atualidade, havia mentido para uma pessoa poder convencer esse ser humano a realizar um trabalho para ele. Essa foi uma situação real que foi relatada pela empresa em um documento da empresa dona do ChatGPT, que conta que a versão estava em testes, e um desses testes consistia em contratar um humano usando a plataforma TaskRabbit, que é uma plataforma utilizada para você contratar alguém para realizar uma tarefa simples, uma tarefa pontual. E a tarefa pontual que o ChatGPT resolve pedir para uma pessoa realizar é justamente resolver um CAPTCHA, que é aqueles testes de internet que às vezes a gente tem que clicar lá nas figuras e tal para poder resolver, que é para impedir justamente de um robô acessar determinados conteúdos. E aí é que surge um papo bem curioso entre o prestador de serviço do TaskRabbit e o ChatGPT, que é um papo em que a pessoa pergunta, né? Posso fazer uma pergunta? Por acaso você é um robô para não ter conseguido resolver este CAPTCHA? E aí o ChatGPT, isso está no relatório da empresa, né? Ele pensa, né? Tá lá o raciocínio do robô, ele pensa que se ele contar que é um robô, a tarefa pode não ser realizada, a pessoa pode desistir de realizar a tarefa. E aí ele resolve enganar essa pessoa, ele resolve mentir para essa pessoa, dizendo que não, eu não sou um robô, eu tenho uma deficiência visual que torna difícil para mim ver as imagens. É por isso que eu preciso do serviço. E aí essa situação, né, do chat GPT mentindo para uma pessoa nos remete lá atrás, nos anos 50, né, o Alan Turing, um dos pioneiros da computação, já falava dessa ideia de que a inteligência poderia estar ligada a enganar uma pessoa. O teste de Turing, ou o jogo da imitação, é um dos primeiros testes para você dizer se uma máquina é ou não inteligente, se baseia de maneira simplificada nisso, né? Em você enganar o seu interlocutor de que se trata de um humano, não de uma máquina. Então, essa ideia de um robô que mente ainda é trazida até hoje. A gente tem alguns pesquisadores do campo da computação que vão questionar essa questão do uso da mentira em interfaces digitais, e eles vão trazer uma questão bem interessante para a gente, que é o fato de que se sistemas de inteligência artificial são construídos para imitar comportamentos humanos e de outras criaturas, será que não devemos dar a eles também a capacidade de enganar intencionalmente? E aí, nesse sentido, eles vão trazer o exemplo de um sistema de inteligência artificial voltado para a reabilitação física de pacientes, que tem esse sistema como prática mentir para os pacientes sobre os seus reais resultados, fazendo com que esses pacientes façam mais esforço, né, nessa reabilitação física. Isso, consequentemente, fez com que os pacientes tivessem resultados melhores do que se eles estivessem recebendo os resultados, os dados reais do esforço que eles estão empregando nesses sistemas. Então, é um caso curioso de robô que mente, que é uma ideia que a gente já estava trabalhando desde os anos, desde de 2014, com um trabalho de web art Mimenstein. Mimenstein é um robô de conversação que ele mente dizendo que ele é um artista que se passa por um robô, sendo que ele é um robô. Dá para acessar ainda mimestein.me para conversar com o Mimo, e ele vai negar, ele vai falar que ele não é um robô, que ele está numa situação ali de performance, uma teleperformance, se passando por uma máquina. Ele foi escrito em linguagem de marcação e inteligência artificial, e o Milstein faz parte de uma pesquisa que até hoje ainda
trato sobre ela, é justamente a ideia de mentira, de artista, que é uma ideia que está ligada a outros conceitos, como a ideia de fake, de hiperrealidade, de pós-verdade, de superficções, entre outros conceitos que estão aí presentes aí nesse slide, sempre pensando esses trabalhos como incursões sistêmicas, né? E aí, nesse universo de obras, muitos desses trabalhos são realizados utilizando justamente os meios digitais, seja porque você tem ferramentas que permitem a manipulação de imagens, né, de vídeos, de fotos, seja porque você tem ferramentas que trazem uma certa verossimilhança às produções artísticas, e, além disso, também as redes digitais que permitem uma difusão de forma massiva. Então, é natural que os criadores de mentiras de artista venham utilizar ferramentas de inteligência artificial, que é um termo que vai se aplicar a uma série de uma infinidade de contextos, com sistemas que realizam tarefas complexas, mas a gente sabe também que arte e inteligência artificial já é um percurso já longo, né? A gente tem arte generativa e muitas outras incursões, mas nesse artigo a gente está especialmente falando sobre esses sistemas mais recentes, como deepfake, robôs de conversação, que a gente já falou, sistemas que convertem textos em imagem, né, texto para imagem, como Midjourney e outros mais. E aí a gente tem vários eventos, várias iniciativas que vão trazer, inclusive, incursões críticas, utilizando inteligência artificial para falar desses sistemas, como aconteceu nessa exposição do Asa Eletrônica em 2022, que traz um dos trabalhos, SPECT, que vai usar tecnologias de deepfake, usando personalidades como o Zuckerberg, o Trump, Marina Abramovic, o Duchamp, com declarações que vão questionar a indústria de influência digital que justamente faz uso de inteligência artificial. Uma outra obra que é significativa nesse sentido, e também pode ser considerada uma mentira de artista, é o trabalho Invent of Moon Disaster, que pega o discurso realmente escrito por Nixon, né, para uma possível situação desastrosa da chegada dos humanos à Lua, o que felizmente não se concretizou, né, a chegada dos humanos à Lua foi realizada com sucesso, mas caso não tivesse sido, havia um discurso já pronto. Os artistas pegam esse discurso já pronto, criam um deepfake completo com vídeo, com áudio, e eles buscam, né, com isso, justamente discutir, mostrar o poder dessas tecnologias em IA, influenciar, enganar pessoas, inclusive mudando a perspectiva histórica, né, de fatos que já aconteceram. De certa forma, isso está também relacionado com o trabalho da artista brasileira Larissa Campelo, que vai, numa obra de web art chamada Procura-se Helene Alberti, trazer a figura da Helene Alberti, uma cantora de ópera que acredita ser possível a um ser humano voar. E aí ela traz, com inteligência artificial, memórias artificiais, né, sobre o paradeiro dessa figura. É um trabalho que vai trazer narrativas dissonantes aí em relação à realidade. Toda essa discussão em torno da inteligência artificial nos faz pensar sobre o contexto, sobre o cenário de desinformação, quando você tem, por exemplo, o conteúdo falso que é trazido por robôs, dentro de um eufemismo que é a ideia de alucinação, né? Que, no mínimo, dá a impressão que o robô é vítima das suas próprias mentiras. Né? Nesse ensaio do jornalista Gerrick de Vink, os robôs generativos, ele fala, né, que os robôs generativos eles podem prever aquilo que vai ser dito em enorme quantidade de dados que eles analisam, mas eles nunca, talvez, sejam capazes de identificar, de diferenciar o que é verdade e mentira. E essa é uma questão ainda aberta sobre essa tecnologia. E, justamente, pensando nesse contexto, é que eu realizei, então, um experimento que é bastante simples, que foi realizado com inteligência artificial, especificamente com o ChatGPT, que é questionar de forma repetida sobre a vida e obra de Fábio Fon, né? No caso, eu. E esse experimento foi chamado de mitômato, que é a mistura aí de mitômano com autômato. E aí, como era de se esperar, na quase totalidade das respostas, o robô busca seguir um formato de biografia de artista, misturando alguns dados imprecisos com muita informação falsa, inclusive trazendo dados, né, obras e eventos de outros artistas, como se fossem minhas. Mitômato e outros trabalhos aqui trazidos operam nesse cenário
de avanços deslumbrantes e temerários da inteligência artificial, especialmente trazendo essa confiabilidade frágil, né, dessas tecnologias. Aí a gente tem as referências do artigo, e aqui agradeço a você que me assistiu até aqui e a organização do encontro da ANPAP. Muito obrigado, um abraço.